Novamente, aula de história, história e geografia, tá? É assim porque estão assuntos interligados. Vamos falar de a história, um pouco da história de São Francisco e falar também de localização da cidade de São Francisco, tá legal? Pronto? Quando a gente lembra de São João, desculpe, de São Francisco do Conde, a gente lembra logo do São João, né? Porque São Francisco do Conde tem um tradicional São João. Porém, devido à pandemia, não tivemos aquele São João que tradicionalmente a gente tem, não é verdade? Então, o que acontece? Eu preparei aqui só olhando pela internet para vocês, para mostrar para vocês rapidamente algo sobre São Francisco do Conde, tá? São Francisco do Conde é uma cidade chamada de São Francisco do Conde, é localizada na Bahia, no estado da Bahia, é uma cidade localizada na cidade da Bahia, no estado da Bahia, que fica dentro do país chamado Brasil. Aqui todo mundo sabe que é o portal da cidade, porém, esse portal da cidade, ele não está localizado no início da cidade, certo? Porque a cidade ainda tem outros distritos antes desse portal e tem o centro que fica depois, né? E distritos também depois desse portal. Vou mostrar para vocês aqui uma foto que eu gosto muito de São Francisco do Conde. Aqui, né? Que mostra justamente ali o centro da cidade de São Francisco. A gente descendo para a orla. Aqui a gente tem a praça, né? Pronto. Vamos ver aqui outra foto de São Francisco. A gente não pode esquecer que São Francisco é muito bonita, né? Com essa paisagem dela natural. Tá? Vou colocar aqui. A gente sabe que... Olha que lindo! Né? Então, assim... Cajaíba é muito linda. Né? São um dos pontos turísticos de São Francisco do Conde, tá? Não podemos esquecer que a gente tem vários lugares em São Francisco do Conde que são ditos assim, cartões postais, né? Olha aí. Temos igrejas, né? Temos também... Deixa eu colocar aqui. A estrada. Ali no centro, perto da Baixa Fria. Temos a Câmara Municipal de São Francisco do Conde, né, que fica lá no centro, na orla de São Francisco do Conde. Temos aqui o Hospital Cílio Almeida Lima, o Hospital de São Francisco do Conde, todo mundo conhece. Deixa eu mostrar aqui. Olha que lindo. Temos vários marcos, né? Mas eu quero mostrar aqui para vocês também uma outra coisa, que tem gente que não conhece, né? A gente tem o Conde, né? Ali, o monte ali tem um monte, né? Temos também Dom João. São tantos lugares bonitos que tem em São Francisco do Conde. Mas eu queria mostrar para vocês antes, deixa eu ver aqui, antes de tudo, uma outra parte de São Francisco do Conde, que é a questão do símbolo de São Francisco do Conde, né? Que todo mundo deve conhecer, que a gente deve ter feito, vocês devem ter feito na escola, que é o símbolo oficial de São Francisco do Conde, né? Que tem aqui uma parte da construção, os camarões aqui, tudo aqui tem um significado, né? Que tem a ver com a independência. Vamos lá. Em São Francisco do Conde, aqui também tem a bandeira de São Francisco do Conde. Eu quero mostrar para vocês também. Aqui a bandeira. São Francisco do Conde. Que a gente não pode esquecer que a bandeira de São Francisco do Conde
ela é importante, que a bandeira de um país é, na verdade, a sua identidade, não é mesmo? Tá aqui meio que modificada, mas é a bandeira de São Francisco do Conde. Mas, assim, e São Francisco do Conde, ela está localizada em uma cidade no qual ela faz fronteira com Santa Amaro, ela faz fronteira, deixa eu mostrar aqui, Santa Amaro, Candeias, tá vendo? Fronteira, quer dizer que ela faz ligação, ela está perto, né? Fronteira, quando você pensa em fronteira, é o limite que tem de uma cidade para outra. Então, assim, Santa Amaro, Candeias e Madre de Deus, ela está rodeada por estas cidades. Vamos ver no mapa de uma forma maior. Tá vendo? Santo Amaro. Tá vendo que ela tá bem próxima, né? De alguns lugares, como São Sebastião do Passé, Terra Nova. Tá próximo de São Francisco do Conde. Não é dentro. Mas tem uma certa proximidade de São Francisco do Conde, tá? Uma foto bem antiga de São Francisco do Conde. Vamos lá. Escola Agrícola. Escola Agrícola é a primeira escola da América Latina e foi fundada em São Francisco do Conde. Aqui, a escola agrícola. Pense que é uma escola que era referência, né? No século XIX. Porém, foi passando, né? Com o tempo, só tem ruínas lá. Mas é um lugar interessante, conta uma história muito linda e de tecnologia, né? Muito à frente do nosso tempo. Porém, não tem mais funcionamento, só está as ruínas lá. Mas seria interessante a gente dar um passeio lá nessa parte. Olho d'Água. Fazenda Olho d'Água. É uma fazenda que tem uma arquitetura, né, muito importante para São Francisco do Conde. Uma pessoa, né, comprou esta fazenda, esse local, para manter a história de São Francisco do Conde. E é um lugar lindo, nós fomos em 2018, inclusive. E tem uma arquitetura, tem uma igreja que ela é tombada, né? Tombada pelo IPAC, que é o Instituto... aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ó. É muito linda. É muito linda. Aqui, ó. O IFAM também, esse instituto de tombamento que mantém, conserva também, aí tombou, né? Tombou quer dizer que a pessoa não pode mais destruir aquela arquitetura, tem que preservar. Então, assim, ela tem uma arquitetura octagonal, que existem poucas no mundo. Ou seja, essa, na verdade, atualmente só existe essa e outra arquitetura e parecidas, mas pense para aí. Ela é octagonal, ou seja, tem 8 lados. É muito bonita mesmo. Então, assim, é uma arte que só tem em São Francisco do Conde, tá? Vamos lá. Nós temos ali o São Bento, a gente também tem Paramirim, não podemos esquecer que a gente tem aquela parte lá do Caípe. Vamos ver se aqui tem escrito Caípe na internet. Caípe. A praia. Né? Quando a gente fala de praia, a gente pensa logo no Caípe. Madre de Deus, né? Mas o Caípe faz parte de São Francisco do Conde. É lindo demais São Francisco do Conde. Muito bonito. Aí a gente não pode esquecer a ilha de Cajaíba também. É só um apanhado que eu tô fazendo aqui com vocês rapidamente, pra gente lembrar. Ai, olha que lindo. Da pesca de São Francisco do Conde, né? Caípe. Vamos lá. Então, assim, em São Francisco do Conde,
ele também tem uma história. Vou mostrar aqui para vocês. Tirar aqui o nome Caípe, porque já não cabe mais. A página oficial de São Francisco do Conde, para mostrar para vocês sobre a história, que é a parte da prefeitura, tá, gente? Vendo? No site oficial da prefeitura. Aí eu vou contar para vocês a questão do... Deixa eu ver aqui. História. Pronto. Tá vendo? Chamada de região metropolitana de Salvador, tá vendo? Aqui temos a bandeira e o brasão, símbolo oficial. Temos as praias de São Francisco do Conde, que é a Ilha das Fontes, Bimbarras, Ilha da Cajaíba, do Pati e Santo Estevão. Segundo essas informações aqui. E aí a gente tem aquela história do Conde de Linhares, né? Foi construído um alto do monte, um monte recôncavo, que vocês devem conhecer, que é linda a paisagem. Um convento e uma igreja, onde mais tarde surgiria a cidade de São Francisco do Conde, em 1698, século 17, tá? O nome homenageia o padroeiro da cidade e o conde Fernão de Noronha, cuja mulher, Dona Filipa de Sá, herdara as terras do irmão Francisco de Sá, filhos ambos do terceiro governador. Lembra do terceiro governador? Tem lá no vídeo da diagnóstica de História e Geografia, né? Então, ele é importante. Mendes Sá foi aquele que trouxe a capital do Brasil para ser Rio de Janeiro. E ali tem umas terras que ele entregou nas mãos dos filhos, né? De Francisco de Sá. E aí se tornou São Francisco do Conde, né? Por causa daquele governador, aquele terceiro governador. Tá vendo? No passado, a riqueza da cidade baseava-se na plantação de cana-de-açúcar, né? Cana-de-açúcar, como todo mundo sabe, naquele momento, era um ouro, era moeda, né? Quem tinha plantação de cana-de-açúcar ficou muito rico naquela época. E aqui também está falando sobre algo assim muito importante. Os tupinambás e os caetés negros deixaram de legado, entre outras coisas, uma rica gastronomia. O mingau de farinha de milho, tapioca e preparo de peixe assado na folha de bananeira são exemplos dessa herança. Significa que foi uma mistura lá dos indígenas tupinambás e os caetés negros, ou seja, teve uma mistura, né? Isso já faz parte da aula de geografia também. E aqui é o nome de uma pessoa, que é Mário Augusto Teixeira de Freitas, idealizador e fundador do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE, ele faz essas contagens de a população, faz essa questão de localização, ele é que determina, ele é que é um instituto que é baseado nas pesquisas, que determina a questão de localização nos mapas. Ele trata muito de números também em relação à quantidade de pessoas de um lugar, a metragem de um lugar, então, que determina limite, essas coisas. Então, Mário Augusto Teixeira é o fundador e ele nasceu em São Francisco do Conde. Não podemos esquecer que a gente tem um monte de gente famosa também de São Francisco do Conde, né? Artistas, né? Não podemos esquecer. E aqui a gente está falando sobre muitas coisas de São Francisco do Conde. Pesquisa, gente, tá? É uma história incrível, porque São Francisco do Conde, ela é um dos berços da independência do Brasil, da Bahia. Ela participou, inclusive. O fogo simbólico também passa por São Francisco do Conde. Quem não viu na TV, passou, né, sobre isso. Mas o mais importante é o seguinte, pesquisa mais, porque assim, é um vídeo... esse vídeo aqui é só instrutor para que vocês elaborem aí na cabeça de vocês que a cidade de vocês é extremamente importante. Localiza assim num lugar muito estratégico na época para a questão de invasões,
Os portugueses, né? A gente vê aqui, ó, ela no mapa, São Francisco do Conde, né? Tem aqui o Monte Recôncavo, Dom João. Esse mapa é muito legal, a gente está visualizando aqui. Então, assim, São Francisco do Conde ela é extremamente importante para a história do Brasil e também por sua importante fonte de renda, não é mesmo? Ela possui a questão da Petrobras, que todo mundo sabe, conhece, a refinaria, né, Landulfo Alves. Então, assim, a gente não pode, Mataripe, né, a gente não pode esquecer que São Francisco do Conde, ela é extremamente importante na história e para o mundo também, né, no sentido de que ela que é uma das identidades do Brasil. Vamos fazer o seguinte, a atividade de vocês de história de hoje, a gente vai fazer um joguinho, tá certo? E aí vocês têm a oportunidade de pesquisar e também trabalhar essa questão do jogo em relação à história de São Francisco do Conde. Um abraço para vocês. Não esqueçam de pesquisar, de olhar no Google Maps também. É muito legal, tá? Um beijo para vocês.